Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos dar uma introdução aqui ao método de Monte Carlo First Visit. No último vídeo a gente comentou sobre a diferença entre o uso das equações de Bellman para Monte Carlo e agora a gente vai começar a aprofundar aqui em Monte Carlo de fato. E o primeiro deles é o First Visit, que inclusive é uma versão histórica aí. A gente tem aqui o nosso pseudocódigo, onde nós começamos aqui por uma entrada da policy P para ser avaliada. Essa policy, a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco, ela é definida no início de forma randômica, tá? Então, a gente vai seguir exatamente conforme aquela política que a gente chegou no Grid Word, onde a gente sabia no final das interações exatamente para qual direção o agente deveria seguir em cada estado onde ele estava. Então, isso é uma policy, uma definição exata de qual ação tomar em cada estado. Ainda que a policy tenha sido gerada de forma uniforme, usando uma função aleatória uniforme, e que todas as ações sejam equiprováveis, a gente ainda assim define ela como uma primeira policy para ela ser otimizada. E aqui a gente vai inicializar todos os valores state value, valores dentro do conjunto de reais e para todos os S pertencente ao conjunto de estados do problema em si. Por exemplo, no caso de um jogo de xadrez, esse número é claro que não vai ser o número de Shannon, 1 a 120, mas é para você ter uma ideia que deveria, a priori, eles serem inicializados. Para tratar esse problema, quando você tem um problema extremamente grande e difícil de determinar, como o caso do xadrez, você pode inicializar apenas os primeiros estados e ir inicializando novos estados conforme você usa. É um contorno comum nesse tipo de problema. Os retornos de S são todos considerados vazios, novamente para todo estado pertencente ao conjunto de estados prováveis do nosso problema ou pertencentes, mais apropriadamente, ao nosso problema. Aqui você entra num loop forever para cada episódio. Então, lembrando, pessoal, lá para Monte Carlo, aqui para Monte Carlo, nós falamos em episódios, enquanto para Bellman e programação dinâmica, nós falamos sobre aprendizado online, step by step. A ideia do Monte Carlo, especificamente falando do First Visit, ela vai ficar mais clara agora. Então, nesse loop forever, você vai dar aqui você vai gerar um episódio completo, seguindo a política que você inicializou, e aí ele vai partir de S0, vai executar a ação A0 e receber a recompensa R1 por ter chegado em S1, vai executar a ação A1, vai receber a recompensa 2 e assim sucessivamente até que ele chegue ao ST-1, execute a T-1 e receba a recompensa terminal RT. Lembrando que esse aqui é o terminal de fato, é quando ele atinge um objetivo a partir de que ele estava no penúltimo estado do episódio, tomou a ação, aí esta é a última ação, a partir do penúltimo estado, e ao chegar no último estado, que aí já não precisa mais modelá-lo, ele recebeu uma recompensa RT. Num primeiro momento você inicializa todo o G, o nosso GAN, em 0, e aí vamos lá, você entra aqui no loop for each step of episode, onde o T ele vai decrescendo, ele vai de T-1, T-2 até 0. E aí aqui ele vem atualizando, então é meio que se ele viesse rebobinando a história de rewards recebido ao longo da sequência que ele tomou. Então imagina que, por exemplo, o seu agente fosse navegar por aqui e ele viesse tomando os seguintes passos. Ele veio aqui, depois ele veio aqui, depois ele veio para cá, 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 aqui
e aí ele chega, por exemplo, supondo que esse seja de fato o melhor objetivo possível. Então, ao longo desses valores, ele veio recebendo recompensas, né? Vamos supor que todas tenham sido 1 e as demais seriam 0. Então, essas transições levaram ele até chegar no objetivo. Claro, depois de muitos episódios, aqui teriam outros valores, mas a política ótima seria essa, de tal forma que ele saberia exatamente por onde ir. Deixa eu completar aqui, já que ele não teria aqui como fazer as diagonais num game normal, num problema normal tipo grid. Então ele faria essa trajetória aqui, né? Do start até o end, recebendo a recompensa máxima. Então ele está rebobinando. Vamos enxergar isso daqui. Então esse aqui seria o nosso... Eu vou ainda insistir em representar sem as diagonais por conta de um detalhe em específico. E é importante você seguir este raciocínio aqui. Porque aí a gente consegue colocar cada avanço na linha do tempo. Então vamos falar que esse daqui é o nosso 0. Então aqui é T', 0. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Seria esse o terminal final, né? Então aqui seria o Tzão. E aí o que acontece? Vamos dizer que, no fundo, esse daqui é T menos 1, T menos 2, T menos 3, T menos 4, T menos 5, T menos 6, T menos 7, T menos 8, T menos 9, ou, na verdade, aqui seria, de fato, o 0, o início, né? Então, ele vai de T menos 1, né? De T menos 1 até o 0. É isso que nós temos aqui. Isso é o que ele veio armazenando. Então, para cada passo que ele foi executando, ele foi armazenando as recompensas, né? Então, como é que funciona essa conta aqui, ó? O que é esse G? Imagina que ele tem gama, pode observar que ele tem um gama. Então, vamos definir um gama para 0,9, um G e um R. E, novamente, vamos colocar aqui o nosso valor aqui, indo de T-1, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8. E aqui no nosso a gente vai ter o 0 de fato, o começo da história toda, né? Então vamos lá. Imagine você que aqui ele vai ter um primeiro valor de G, que vai ser um 0, e nesse T-1, exatamente no T-1, ele tinha recebido uma recompensa de 1, né, que vem daqui, ó. Ele recebeu uma recompensa. Aqui são os valores de R que ele obteve, né? E aí eu vou guardar da seguinte forma, gama G mais R. Então eu vou ter aqui, ó, igual gama, eu vou travar o gama aqui, vezes o G anterior, mais T mais 1, R mais 1. Né? Então, quando a gente olha R mais 1, se eu estou em T menos 2, eu estou voltando 1 para cima. Né? T menos 2, eu estou pegando T menos 3, e se eu estiver no T menos 8, eu volto para o início. Né? T menos 1, eu vou para menos 2. Então, é exatamente isso daqui. Eu voltei um passinho para cima. Né? E a gente poderia fazer isso também fazendo dessa forma aqui. Ó. Lembrando que aqui é o end e aqui é o start, só para a gente ter a mesma linha do tempo, né? E aí eu desloco isso daqui para cá, e esse aqui é o terminal de fato. Então aí agora a gente tem aqui uma correlação clara entre o nosso problema e a forma como nós estamos modelando ele, né? Então aqui, basicamente, a cada passinho que ele deu, ele veio recebendo uma recompensa.
Então, este seria o valor, vamos considerar aqui 1 para todos, né? Este seria o valor de G em 0, a expectativa máxima matemática que ele recebia, ele poderia receber no primeiro instante. Vamos entender isso. Olha, vamos de fato somar aqui, olha, igual soma de uns que está aqui nesse grid. Tem um 8. Quantos uns ele recebeu aqui? Vamos colocar aqui o total. Total, soma, 8. Então, aquele caminho que ele percorreu aqui, a gente já considerou ele aqui. Agora, se eu colocar ele como totalmente otimista, passando para gama igual a 1, olha o resultado que dá em 0. Dá 8 também. Então, este valor aqui, ele vai ser exatamente a expectativa matemática de seu agente. Percorrer a política ótima, π, por exemplo, vamos supor que aqui eu tinha uma armadilha para o agente, um problema, ou aqui uma recompensa não tão alta assim. Então, tinham vários empecilhos e ele encontrou o caminho, a trajetória ideal, né? Então, a expectativa máxima de recompensa no início é 1. Porém, seria 8, né? Na verdade, seria 8 o valor. Esse seria o valor de expectativa máxima matemática, que a gente vê aqui claramente na soma das recompensas. Contudo, como a gente procura colocar um gama, um fator descontado, se eu colocar 0,9, por exemplo, ele faz com que no T0 a minha expectativa seja 5,7 praticamente, né? Então, o que significa isso na prática? Significa que ele já está, de fato, aplicando o conceito de um desconto para as linhas futuras. E veja, aquilo que foi passado para o momento em que você chega aqui no final, quando que o Monte Carlo executa? Ele atualiza a sua política π exatamente quando ele conclui um episódio, né? Então, para cada episódio, terminou o episódio, ele faz um processo de rebobinar. Ele vai voltando no tempo até chegar no início. Esse é o start. E após isso seria o end, né? Então, o T-1 está aqui, chegou no end. Ele tomou uma ação nesse estado aqui, que levou ele para o estado terminal end aqui, que era o melhor possível que ele poderia fazer, tá? Então, o start é esse, e ele foi levado para lá. Nesse ponto, você vê, de fato, que a linha do tempo foi invertida. No momento que eu chego no final, eu saio descontando a recompensa total até para o start. Então, quando eu voltar novamente nesse estado, bem no início, e olhar minha expectativa de recompensa, claro que se fosse 1, eu ia ter 8. Se eu estivesse nesse, ia ser 7. Se eu estivesse nesse, ia ser 6. E ele ia descontando. Aqui eu coloco 0,9. Ele tem um valor um pouco diferente, mas é claro que agora você já tem isso bem entendido, porque você está enxergando no fundo que esse valor representa a expectativa descontada para o futuro. Claro, ele não está sendo um 100% otimista. Então, essa é a inversão da flecha, né? Quando você chega aqui, é de fato que você olha para o teu passado e pode começar a estimar melhor um futuro a partir do novo episódio que vai começar. Então, a hora que ele termina um episódio, ele começa o próximo step do próximo episódio, conseguindo prever melhor o futuro exatamente por conta desse processo aqui. Então, esse é o resultado dessa equação. E aí, ele também tem um ponto aqui. Unless ST appears in, no conjunto de estados visitados ao longo do episódio, então ele guarda a G para os retornos em ST, né? Então, esse G vai ser armazenado em ST. Então, é como se ele pegasse agora e falasse assim, ó, não importa quantas vezes nesse episódio você passou por esse estado aqui. Ele só vai guardar a primeira estimativa de G quando ele passou aqui. Então, na prática, quando ele faz isso, ele está fazendo exatamente isso daqui. Ó. Deixa eu apagar aqui e colar isso daqui do lado.
Então como é que vai ficar? Ele vai pegar esse valor aqui, vai colocar aqui, ó, esse vai vir 0, eu vou escrever aqui 0. Esse vai ser 1 mesmo, aqui vai ser 1,9, aqui vai ser, deixa eu fazer o seguinte, né? Aí a gente faz mais rápido. Esse vai ser igual a esse vai ser igual a 1,9, esse vai ser 2,71, esse vai ser 3,44, esse vai ser 4,1, esse vai ser 4,69, esse vai ser 5,22 e no primeiro você teria 5,7, né? Então essa é a expectativa, é isso que ele está falando aqui, ó. A menos que ST apareça nesse conjunto, ele guarda G para o retorno em ST. Então, se ele, dentro de um mesmo episódio, passar nesse estado mais de uma vez com um novo valor de G, ele não vai atualizar. Ele só atualiza o valor de G na primeira visita, no first visit, tá? Então é esse o mecanismo de atualização de Gs que a gente pode ver no Monte Carlo First Visit aqui nessa equação. E é importante você ter isso bem claro, né? Porque agora você começa a entender exatamente como que os valores vão se distribuir. É claro que aqui, nessas outras células que eu não preenchi, terão outros valores de outros episódios, dado que ele, conforme a gente vai aprofundar, você vai ver que ele acaba fazendo escolhas de exploration e exploitation da mesma forma que antes, tá bom? Deixa aquele like, compartilha esse vídeo, um abração, tchau, tchau.